Amados irmãos, quero pregar-vos sobre o tema, Amados hermanos, quiero predicarles sobre el tema, a primeira e maior lição de Jesus, a humildade. la primera y más grande lección de Jesús, la humildad. A primeira e maior lição de Jesus, a humildade. La primera y más grande lección de Jesús, la humildad. E para isto, irmãos, vos quero convidar para irmos à palavra do Senhor, Para esto, hermanos, les quiero invitar para que vayamos a la palabra del Señor, ao Evangelho segundo Mateus, al Evangelio según Mateo, o capítulo 11, el irmãos. capítulo 11, hermanos. Os versículos 25 ao 30 inclusive. Los versículos 25 al 30 incluso. Irmãos, eu não acho um tema maior ou mais importante do que a humildade para um primeiro serviço do ano. Hermanos, yo no encuentro un tema más grande o más importante que la humildad para el primer servicio del año. Eu tinha outra mensagem para este dia, Yo tenía otro mensaje para este día, mas ontem na noite o Senhor mudou o mesmo, irmãos. pero ayer de noche el Señor cambió él mismo E tive que ficar acordado até a madrugada. y tuve que estar despierto hasta la madrugada. De facto, praticamente não consegui dormir, irmãos. De hecho, prácticamente no logré dormir, Mas hermanos. quero estar tranquilo de que o que vamos falar é o que Deus queria que falássemos. Pero quiero estar tranquilo de que lo que vamos a hablar es lo que Dios quería que hablásemos. Diz junto comigo, fala-me, Senhor. Di junto a mí, háblame, Señor. Fala a minha vida, Senhor. Habla a mi vida, Señor. Fala a tua igreja, Habla a tu Senhor. iglesia, Señor. Mateus 11:25 Mateo 11:25 diz assim: dice así: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ocupem a sua cadeira, irmãos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Glória ao Senhor. Gloria al Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Nós proclamamos o poder dela, Nosotros proclamamos el poder de a ella, eficácia dela, la eficacia de ella, que ela é como espada de dois gumes, que ella es como espada de dos filos, que penetra que penetra até partir a alma do espírito, hasta romper el alma del espíritu, até partir os tutanos e os ossos, hasta partir los tuétanos y los huesos, e entender, perceber as intenções do coração humano. y entender las intenciones del corazón humano. Senhor, fala-nos por meio da tua poderosa palavra. Señor, háblanos por medio de tu poderosa palabra. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amados irmãos, entre os ensinamentos de Jesus, Amados hermanos, entre las enseñanzas de Jesús, sem dúvida, os que se referem à humildade sin duda las que se refieren a la humildad, têm nele exemplo inigualável. tienen en él un ejemplo inigualable. Jesus, sendo Deus, fez-se homem. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Sendo Deus, submeteu-se às tentações. Siendo Dios, sometiéndose a las tentaciones. Sendo Deus, submeteu-se
ao sofrimento. Siendo Dios, se sometió al sufrimiento. Diz Filipenses que se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Dice Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Irmãos, Cristo, sendo rico, fez-se pobre. Hermanos, Cristo siendo rico se hizo pobre E o fez para nos enriquecer eternamente. y lo hizo para enriquecernos eternamente. Sendo Ele omnipotente, omnisciente e omnipresente, Siendo Él omnipotente, omnisciente y omnipresente, despojou-se a si mesmo, se despojó a sí mismo, tomou forma de servo tomó forma de siervo e fez-se semelhante aos y homens. se hizo semejante a los hombres. Oh, glória a Deus. Quantos agradecem ao Senhor ¿Cuántos agradecen al Señor pelo que Ele fez por amor a nós, irmãos? por lo que Él hizo por amor a nosotros, hermanos? Na escritura que temos lido de Mateus, En la escritura que leímos de Mateo, Jesus fala de coisas ocultas reveladas às crianças. Jesús habla de cosas ocultas revelados a los niños, Coisas ocultas para os sábios e para os entendidos deste século, cosas ocultas para los sabios y a los entendidos de este siglo, mas reveladas para os pequenos. pero reveladas a los niños. E Jesus se regocija, Jesus se maravilha, irmãos, por isto. Y Jesús se regocija, se maravilla por esto, E Ele eleva a sua voz ao céu, irmãos. y Él eleva su voz al cielo. Num parênteses, é por isso que insistimos em que há que elevar a nossa voz quando estamos na casa de Deus. Es por eso que insistimos en que hay que elevar nuestra voz cuando estamos en la Porque casa nós de Dios. queremos ser como Jesus. Porque queremos ser como E Jesús. Jesus assim o fazia, Y irmãos. Jesús así lo hacía, hermanos. E nesta oração de adoração, de louvor e de gratidão, Y en esta oración de adoración, de alabanza y de gratitud, na qual Jesus, volto a dizê-lo, elevava a sua voz, en la cual Jesús, vuelvo a decirlo, elevaba su voz. Ele dava graças ao Pai, irmãos, Él daba gracias al Padre, hermanos, por ter ocultado estas coisas dos sábios e dos entendidos por haber ocultado estas cosas de los sabios y los entendidos e tê-las revelado às crianças. y haberlas revelado a los niños. O que coisas foram reveladas às crianças, ¿Qué irmãos? cosas fueron reveladas a los niños, hermanos? As coisas a que Jesus se referia eram coisas profundas, Las cosas a las cuales Jesús se refería eran cosas profundas, verdades profundas da palavra de Deus, glória a Deus. verdades profundas de la palabra de Dios. Verdades da palavra de Deus que diz Colossenses são mistério que esteve oculto desde os séculos e as idades. Verdades de la palabra de Dios que dice Colosenses son el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, Mas que agora foram manifestadas aos santos. pero que Obrigado, ahora Senhor. fueron manifestados a los santos. Diz também riquezas da glória deste mistério entre os gentios, Dice también riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que é Cristo em vós, irmãos, que es Cristo en vosotros, a hermanos, esperança de la glória. esperanza de gloria. Quantos têm a Cristo na sua vida? ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Quantos têm, portanto, a esperança de glória? ¿Cuántos tienen esperanza de gloria? Irmão, já pensaste na glória nesta semana? Hermano, ¿ya pensaste en la gloria esta semana? Já tens orado ao Senhor para que em breve venha e nos leve com Ele para a glória? ¿Ya has orado al Señor para que venga en breve y nos lleve con Él para su gloria? Eu estou fora das minhas notas já mais uma vez. Yo estoy fuera de mis notas ya una vez más. Mas se há uma oração que nós devemos fazer, irmãos, a diário, Pero si hay una oración que tenemos que hacer a diario, é que Cristo venha pela sua igreja. es que Cristo venga por su iglesia. É bom orar por coisas desta vida? Es Sim. bueno orar por cosas de esta vida. É Sí. bom orar pelo Espírito Santo? Es bueno orar por el Espíritu Santo. Claro que sim. Claro que sí. Pela salvação das almas? É claro que sim. Por la salvación de las almas, claro que Mas, sí. irmãos, a oração exemplar de Jesus, Pero la oración ejemplar de Jesús, a oração que muitos chamam de Pai Nosso, la oración que muchos llaman de Padre Nuestro, aleluia, começa e acaba como um pedido pelo regresso do Senhor. comienza y termina con un pedido por el regreso del Señor. Quantas vezes nesta semana tu pediste que o Senhor volte, irmão? ¿Cuántas veces esta semana pediste que el Señor vuelva, hermano? Eu tenho dias em que é o único que eu peço, irmãos. Hay días que es lo único que yo pido, Minha hermanos. esposa de testemunha. Mi esposa de testigo. E ela também pede o mesmo. Y ella también pide lo mismo. Muitas vezes nas noites, quando estamos a falar ela e eu, Muchas veces en las noches mientras hablamos ella y yo, uma das últimas frases que dissemos
Una de las últimas frases que decimos depois de te amo ou amo-te, después de un te amo, estou a revelar intimidades aqui, estoy revelando intimidades de aquí, é que Cristo venha. que Cristo vuelva. Quantas vezes temos dito isso nos últimos anos? ¿Cuántas veces hemos dicho eso en los últimos Irmãos, años? nós temos que ter desejo de que Cristo volte, irmãos. Tenemos que tener un deseo de que Cristo vuelva. Alguém diga hermanos. glória a Deus. Alguien diga gloria a Dios. Pois a nossa esperança não está na terra, está na glória. Pues nuestra esperanza no está en la tierra, está en la gloria. Pois as nossas expectativas não são terrenais, mas celestiais, Pues irmãos. nuestras expectativas no son terrenales, sino celestiales. Obrigado pelos 3 améns que escutei. Gracias por los 3 amenes que Fecho o escuché. parênteses. Cierro paréntesis. Irmãos, quando Jesus disse aquelas palavras Hermanos, cuando Jesús dijo aquellas palabras de louvor a Deus pelo que tinha revelado às crianças, de alabanza a Dios por lo que había revelado a los niños, o mundo já tinha ouvido de Sócrates. el mundo ya había escuchado de Sócrates. O mundo já tinha ouvido de Platão, El mundo ya había oído de Platón, de Sófocles, de de Sófocles, Cicerão de Cicerón e de muitos outros filósofos da antiguidade. y de muchos otros filósofos de la antigüedad. Também no tempo de Jesus, También en el tiempo de Jesús, no reino do Herodes, en el reino de o Herodes, tetrarca, el petrarca, tinham muitos sábios, entre aspas, había muchos sabios, e entre muitos comillas, mestres, entre mais aspas, y muchos maestros, entre más comillas, magos, adivinhos, etc. magos, adivinos, etc. Contudo, irmãos, desde o nascimento de Cristo na manjedoura, do qual falamos no mês passado, Sin embargo, desde el nacimiento de Cristo en el pesebre, del cual até hablamos el mes pasado, a sua morte cruel na cruz do Calvário, hasta su muerte cruel en la cruz del Calvario, nada foi revelado a eles sobre este assunto. nada fue revelado a los grandes sobre este asunto. Da mesma forma, irmãos, hoje as verdades do Evangelho continuam ocultas para aqueles que se consideram grandes, De igual forma, hoy las verdades del Evangelio siguen ocultas para aquellos que se consideran grandes, para aqueles que são considerados sábios e entendidos deste mundo, para aquellos que se consideran sabios y entendidos de este mundo, para os que publicam artigos cientistas em revistas, para los que publican artículos científicos en las revistas, para aqueles que dirigem grandes universidades do primeiro mundo. para aquellos que dirigen varias universidades del primer mundo. A verdade oculta pelos séculos sobre a salvação de Jesus Cristo La verdad oculta por los siglos sobre la salvación del Señor não Jesucristo lhes foi revelada a eles, irmãos. no les fue revelada a ellos, hermanos. Porque para esta verdade ser revelada a alguém, Porque para que esta verdad sea revelada a alguien, há uma condição indispensável que o ser humano tem que ter. hay una condición indispensable que el ser humano tiene que E tener. essa condição, irmãos, é a humildade. Y esa condición es la humildad. Diga comigo, humildade. Diga conmigo, humildad. Há problema com os sábios e os entendidos deste mundo. Hay un problema con los sabios y entendidos de este mundo. Lhes falta a chave para abrir os arquivos Les celestiais. falta la llave para abrir los archivos celestiales. E a chave se chama humildade, Y la irmãos. llave se llama humildad. Glória a Deus. A humildade é a chave que abre a presença e a revelação de Deus para o ser humano. La humildad es la llave que abre las puertas a la presencia de Dios para el ser É humano. por isso que Deus diz na sua palavra: humilhai-vos. Es por eso que Dios dice en su palabra, humillaos. Irmãos, eu não acho algo mais básico do que isto. Hermanos, yo no encuentro algo más básico que esto. Na igreja falamos muito da fé. En la iglesia hablamos mucho de la fe. Em discipulado até temos ensino intitulado Onde Tudo Começa, a Fé. En el discipulado tenemos una enseñanza que se llama Donde todo comienza, la fe. E é claro, porque aí estamos a falar da salvação e é onde ela começa. Y claro, allí estamos hablando de la salvación y es donde ella Mas comienza. antes de sequer nós alcançar a ter fé, irmãos, Pero antes de que siquiera comencemos a tener fe, hermanos, nós precisamos humilhar-nos diante de Deus. nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios. Se queremos conhecê-lo, Si queremos conocerlo, se queremos receber qualquer coisa dele, si queremos recibir cualquier cosa de o Él, primeiro que devemos fazer lo primero que debemos hacer é es humilhar-nos. humillarnos. Alguém diga: ajuda-me, Senhor. Alguien diga, ayúdame, Señor. Ao mesmo tempo, irmãos, em que Jesus agradecia ao Pai Al mismo tiempo en que Jesús agradecía al Padre por ter ocultado aquelas verdades celestiais aos sábios e entendidos, por haber ocultado las verdades de los cielos a los sabios y entendidos, Jesus alegrava-se de que Deus tivesse revelado elas às crianças. Jesús se alegraba de que Dios las hubiera revelado a los niños. Sem dúvida, irmãos, e naquele contexto
Sin duda, hermanos, en aquel contexto, Jesus não estava a falar literalmente. Jesús no estaba hablando literalmente. Quando Jesus dizia crianças, pequenos, Cuando Jesús decía niños, pequeños, estava a falar em termos espirituais. hablaba en términos E espirituales. estava a referir-se, irmãos, aos Y humildes. se estaba refiriendo, hermanos, a los humildes. Porque quando uma pessoa é humilde, irmãos, Porque cuando una persona es humilde, ela hermanos, sente-se como uma criança diante de ella Deus. se siente como un niño delante de Dios. Ela não experimenta qualquer sentimento de grandeza ou Ella importância. no siente cualquier sentimiento de grandeza o importancia. Irmão, alguém responda com sinceridade. Hermano, alguien responda con sinceridad. Quem pode sentir-se realmente importante perante um Deus tão grande como o nosso Deus? ¿Quién puede sentirse realmente importante delante de un Dios tan grande como nuestro Dios? Alguém diga qualquer coisa. Alguien diga cualquier cosa. Ninguém pode sentir-se importante. Nadie puede sentirse importante. hermanos. Somente Ele é grande. Solamente Él es grande. Somente Ele é digno do louvor. Solo Él es digno de la alabanza. Somente Ele é digno do reconhecimento. Solo Él es digno del reconocimiento. E nós, irmãos, Y nosotros, tu hermanos, e eu, tú y yo, não somos nada sem Deus. no somos nada sin Dios. Alguém diga amém a isso. Alguien diga amén a eso. E os evangelhos reafirmam isto, irmãos. Y los evangelios reafirman esto. Porque em Israel havia muitas virgens, Porque en Israel había muchas vírgenes. mas só Maria recebeu o anúncio da encarnação de Deus em Jesus. Pero solo María recibió el anuncio de la encarnación de Dios. Havia muitos homens em Israel, irmãos, Había muchos hombres en Israel. mas só José foi escolhido para ouvir sobre a vinda de Emanuel. Pero solo José fue escogido para oír sobre la venida de Emanuel. Havia muitos pastores na Judeia, irmãos, Había muchos pastores en Judea. mas apenas alguns em Belém tiveram a visão dos anjos que anunciavam aquele sublime acontecimento. Pero solo unos pocos tuvieron la visión de los ángeles que anunciaban el sublime acontecimiento. E agora, irmãos, Y ahora, hermanos, é a mesma coisa. es lo mismo. Deus revela-se só aos humildes. Dios se revela solo a los humildes. Não estou a falar socioeconomicamente. No estoy hablando socioeconómicamente. Deus revela-se aos humildes de coração. Dios se revela a los humildes de corazón. Quer sejam ricos, quer sejam pobres, Sean pobres o sean ricos. quer sejam sábios, quer sejam ignorantes, com respeito. Sean sabios o sean ignorantes. Quer con tenham respeto. carreira ou não tenham carreira universitária. Tengan carrera o no tengan carrera universitaria. Deus revela-se aos humildes. Dios se revela a los humildes. Deus manifesta a sua presença nos corações humildes. Dios manifiesta su presencia en los corazones Deus humildes. batiza com o Espírito Santo aos corações que temem a Ele. Dios bautiza con Espíritu Santo a los corazones que le temen. Deus revela o seu evangelho aos que são humildes. Dios revela su evangelio a los que son humildes. Glória a Deus. Gloria a Dios. E Ele faz convite, irmãos. Y Él hace una invitación, hermanos. Ele está a convidar a todos Él está invitando a todos para aproximar-nos dele. para que nos acerquemos a Él. Não é suficiente aproximar-nos de uma igreja. No es suficiente acercarnos a una iglesia. Não é suficiente termos uma religião, No es irmãos. suficiente apenas tener una religión, hermanos. Nós temos 168 horas na semana Tenemos 168 horas en la semana. e apenas meia dúzia de horas na igreja por semana. Y apenas media docena de horas. Media docena. Media docena de horas por la semana. Mas, irmãos, nós podemos entrar na presença de Deus diariamente. Pero, hermanos, podemos entrar en la presencia de Dios Nós diariamente. podemos ter uma relação com Jesus. Podemos tener una relación con Jesús. É por isso que Ele diz: vinde a mim todos. Es por eso que Él dice, venid a mí todos. Não é convite para alguns poucos escolhidos. No es una invitación para unos pocos escogidos. Não é excludente, No es excluyente, mas é inclusivo. pero es inclusivo. Este convite é inclusivo, é feito para todos. Es una invitación inclusiva hecha para E todos. nomeadamente é feito para os que estão sobrecarregados e cansados. Específicamente para los que están sobrecargados, Cansados. Cansados. Para os que estão trabalhados, diz em para los espanhol. que están trabajados, Ou seja, os pecadores, o sea, los pecadores, os sofridos, los sufridos, os oprimidos pelo diabo, los oprimidos por el diablo, os que vivem com o fardo do pecado sobre as suas los costas. que viven con la carga del pecado sobre sus espaldas. E infelizmente eles são a maioria das pessoas deste mundo. E infelizmente son la mayoría de las personas en este mundo. Jesus quer, irmãos, Jesús quiere, hermanos, não apenas
apenas com povo chamado de Israel, no apenas con un pueblo que se llama de Israel, mas com todo o mundo, irmãos. pero con todo el mundo, Que hermanos. ninguém se perca, Que nadie se pierda, que ninguém pereça, que nadie perezca, que todos caminhem para o que arrependimento, todos caminen al que arrepentimiento, todos possam conhecer a que Ele. todos lo puedan conocer a Él. Ele mandou por isto mesmo que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Él mandó por esto mismo que el evangelio fuese predicado a toda criatura. Não diz apenas a uns eleitos, como sostêm os calvinistas. No dice solo a unos pocos elegidos, como dicen los calvinistas. Ele mandou pregar o evangelho ao mundo inteiro. Él mandó predicar el evangelio a todo el mundo. Ele mandou fazer discípulos a todas as nações, igreja. Él mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Ele iglesia. mandou batizar a toda criatura. Él mandó bautizar a toda E criatura. todo aquele que nele crer será salvo, diz a Y todo Bíblia. aquel que en él cree será salvo, dice la Biblia. Todo aquele que nele crer e for batizado Todo aquel que en él cree y fuese bautizado será salvo. será salvo. E este convite continua sendo assim hoje, irmãos. Y esta invitación sigue siendo así hoy, hermanos. É universal, Es universal, é global, es global, é para todos. es para todos. Mas há requisito ou uma condição. Pero hay un requisito, hay una condición. Para receber o benefício do presente de Jesus, Para recibir el beneficio del regalo de Jesús, temos que tornar-nos em crianças. tenemos que convertirnos en niños. Temos que ser pobres. Tenemos que ser pobres. Temos que ser humildes de espírito. Tenemos que ser humildes. de Irmão, espíritu. não estou a falar materialmente. Hermano, no estoy hablando materialmente. Estou a falar espiritual e emocionalmente. Estoy hablando espiritual y emocionalmente. Corajoso que diga: eu sou pequeno. Un valiente que diga, yo soy pequeño. Sou pequeno demais. Soy demasiado pequeño. Como Zaqueu. Como Saqueo. Aleluia. Isso é o que é pobre, irmãos. Eso es lo que es un pobre, hermanos. Isso é o que é humilde de espírito. Eso es lo que es un humilde de espíritu. En español dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3. En español dice, bienaventurados los pobres del Traduce al espíritu. portugués, filho. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados os pobres de espírito, Porque ellos verán a Dios. porque eles vão ver a Deus. Quantos querem ver a Deus na sua vida? ¿Cuántos quieren ver a Dios en su vida? Temos que ser pobres de espírito. Tenemos que ser pobres de espíritu. Pastor, não compreendo o que significa isso. Pastor, no entiendo qué significa eso. Falava ontem com irmão aqui no altar. Hablaba ayer con un hermano aquí en el E altar lhe explicava, irmãos, que ser pobre em espírito y le explicaba, hermanos, que ser pobre en espíritu significa uma coisa simples. significa una cosa sencilla. É reconhecer a necessidade pessoal de Deus. Es reconocer la necesidad personal de O Dios. que é pobre de espírito, irmãos? ¿Qué es un pobre de espíritu, hermanos? Que reconhece a sua necessidade de Deus. Uno que reconoce su necesidad de Dios. Alguém pode dizer junto comigo: necessito de ti, Jesus. Alguien que pueda decir junto conmigo, necesito de ti, Jesús. Preciso da tua presença, Senhor, na minha Necesito vida. tu presencia, Señor, en mi vida. Eu não podia falar de Espírito Santo neste 7 de janeiro, irmãos, Yo no podía hablar de Espíritu Santo este 7 de sem enero colocar o alicerce da humildade na equação. sin poner la base de la humildad en la ecuación. Por que razão Deus decidiria dar o seu Espírito Santo a uma pessoa altiva? ¿Por qué Dios decidiría dar el Espíritu Santo a una persona altiva? Por que Deus insistiria em batizar como seu Espírito alguém que nem percebe que o necessita? ¿Por qué Dios decidiría bautizar con su Espíritu a alguien que no entiende que lo necesita? Que razão teria Deus para encher alguém com a sua presença se ele não reconhece que necessita a presença de ¿Qué Deus? razón tendría Dios para llenar a alguien con su presencia si él no reconoce que necesita Volta a de Dios? dizê-lo: necessito de ti, Senhor. Vuelve a decirlo, necesito de ti, E Señor. vou dizer assim, irmão: Y lo voy a decir así, até que hermano. tu não estiveres convencido do que estás a dizer, Hasta que tú no estés convencido de lo que estás diciendo, até que tu não acordares nas manhãs desesperado pela presença de Deus, hasta que tú no despiertes en las mañanas desesperado por la presencia de tu Dios, não vais conseguir falar novas línguas. tú no vas a lograr hablar nuevas lenguas. Tu não vais experimentar a presença e o poder de Deus. Tú no vas a experimentar la presencia y el poder Porque de o Dios. nosso Deus não obriga ninguém Porque nuestro Dios no obliga a nadie a abrir a porta da sua vida. a abrir las puertas de su A vida. porta do nosso coração abre-se
por dentro, La irmãos. puerta de nuestro corazón se abre por O dentro. único que Deus faz é bater nela Todo lo que Dios hace es tocar en ella. e esperar. E esperar. O dia em que alguém se humilhar diante dele El día en que alguien se humille delante de e él dizer: Jesus, não posso mais sem y ti. decir: Jesús, no puedo más sin ti. Jesus, não consigo ser feliz afastado de No ti. puedo ser feliz lejos de ti. Como disse Jacó: se não me abençoares hoje, Como dijo Jacob, si no me bendices hoy, eu, Senhor, não sei o que farei. yo, Señor, no sé lo que haré. Mas para falarmos assim, irmãos, Pero para hablar así, hermano, necessitamos humildade. necesitamos humildad. Há muitos trabalhados e carregados do pecado Hay muchos trabajados y cargados del pecado que, no entanto, têm condições de atender ao convite de Jesus Cristo. que sin embargo no tienen condiciones de atender a la invitación de Jesucristo. Têm condições porque têm reconhecido a sua situação, Tienen condiciones porque han reconocido su situación, porque humilham a sua vida. porque humillan su vida. Mas eles não são a maioria. Pero ellos no son la mayoría. A maioria dos que estão trabalhados e carregados pelo pecado La mayoría de los que están trabajados y cargados del nem pecado sequer percebem a sua triste realidade. ni siquiera entienden su triste realidad. E eles consideram-se grandes. Ellos se consideran grandes. Eles afirmam a sua segurança pessoal nos méritos pessoais. Ellos afirman su seguridad personal en los méritos personales. Se resistem a dar toda a glória a Deus pelo que têm logrado, irmãos. Se resisten a dar la gloria a Dios por lo que han logrado. E não estou a falar de pessoas ricas apenas, Y no hablo de personas ricas apenas, porque há pobres que são orgulhosos, irmãos. porque hay pobres orgullosos, Como também há ricos que são humildes. como también hay ricos que son Eu humildes. tenho conhecido gente rica muito humilde, irmãos. He conocido gente rica muy humilde. E tenho hermanos. conhecido muitos pobres que pensam que são a última Coca-Cola do deserto. He conocido muchos pobres que se creen que son la última Coca-Cola del desierto. É incrível. Sim, ajuda-nos, Senhor. Ayúdanos, Señor. Porque, irmãos, há muitas pessoas que, sendo pobres, Porque hermanos, hay muchas personas que aún siendo e pobres, não estou a falar só de dinheiro, y no hablo solo de dinero, pobres em muitos aspectos, pobres en muchos aspectos, têm casamento pobre, tienen un matrimonio têm pobre, lar, uma relação familiar pobre, tienen un hogar y una relación familiar pobre, têm uma vida espiritual pobre, tienen una vida espiritual pobre, e ainda assim creem-se muito grandes. y aún así se creen muy grandes. E alguns vêm à igreja, irmãos, Y algunos vienen a la iglesia, mas hermanos, não percebem que estão afastados de Deus. pero no entienden que están alejados de Dios. Eu acho, irmãos, que a pior cegueira, se diz? Cegueira Hermanos, yo creo que la peor ceguera é a cegueira espiritual dos que não percebem que estão longe de es la Deus, ceguera espiritual de los que no entienden que están lejos de Dios, que estão a viver afastados das verdades do que Evangelho. están viviendo alejados de las verdades del Evangelio. Mas para eles também e para todos nós é este convite divino neste meio-dia. Pero para ellos también y para todos nosotros es esta invitación. Jesus divina. está a convidar a todos os trabalhados e cansados. Jesús está invitando a todos los trabajados y cargados. Jesus está a convidar a todos os que já não conseguem seguir à frente, Jesús está invitando a todos los que ya no pueden seguir adelante para dar-lhes alívio à sua vida. para darles alivio en su vida. Irmãos, o cansaço, a opressão, Hermanos, el cansancio y la o opresión, peso do pecado el peso del pecado, tem terrível efeito sobre as pessoas, tienen un terrible efecto en las personas, sobre as famílias, en las familias, ao ponto de levar a muitas pessoas a cometer atos imperdonáveis, al punto de llevar a muchas personas a cometer actos imperdonables, como o suicídio. como el suicidio. O suicídio não tem perdão, irmãos. El suicidio no tiene perdón, Uma hermanos. pessoa que tira a sua própria vida vai para o inferno. Una persona que se quita su propia vida va al infierno. E muitas pessoas aqui em Portugal fazem isto cada ano, Y irmãos. muchas personas aquí en Portugal hacen esto cada año. Por que, irmãos, se entregam à desesperação? ¿Por qué, hermanos, se entregan a la Por desesperación? que decidem acabar com a sua própria vida, irmãos? ¿Por qué deciden acabar con su propia vida? Porque não hermanos? conseguem suportar o peso, o fardo do pecado. Porque no pueden soportar el peso y la carga del pecado. Porque se embriagam,
porque se embriagan, os que usam drogas, los que usan drogas, os que se prostituem, los que se prostituyen, os homossexuais, los homosexuales, os que estão ligados à pornografia, los que están atados a la pornografía, os que estão ligados às redes sociais, que agora é dos piores vícios que existem. los que están atados a las redes sociales, que es uno de los peores vicios que existen. Esses youtubers que vez tras vez aparecem nas notícias que tiram a sua vida, irmãos. Los youtubers que cada vez aparecen que se quitan sus vidas. Porque YouTube bloqueou a sua conta, tiram a sua vida. Porque YouTube bloqueó su cuenta y se quitan la vida. Fazem isto, irmãos, porque estão cansados. Hacen esto, hermanos, porque están cansados. Nós estamos rodeados de mundo que está cansado, irmãos. Nos estamos rodeados de un mundo que está cansado. De pessoas, de povos, de cidades, de nações que estão, irmãos, sob peso tremendo pelo De pecado. personas, pueblos, ciudades y naciones que están oprimidos E por un é peso o convite tremendo do del Senhor pecado. para todos eles. Y es una invitación del Señor para todos Que já ellos, deixem de lutar com as suas próprias forças. que ya dejen de luchar con sus propias Porque fuerzas. nenhum ser humano tem forças suficientes para quebrar as correntes do pecado na sua Porque vida. ni un ser humano tiene las fuerzas suficientes para romper las cadenas del pecado. en su Só há vida. uma coisa que lhe pode dar força. Solo hay una cosa que les puede dar fuerza. Só há uma porta que se abre de esperança para aquele carregado e cansado. Solo hay una puerta que les da esperanza para el que está cargado y cansado. E essa porta é Jesus Cristo. Y esa puerta es Jesucristo. Não é com as nossas forças. No es con nuestras fuerzas. Não é com espadas. No es con espadas. Não é com exércitos. No es con ejércitos. Mas é com meu espírito, diz Pero es Deus. con mi espíritu, dice Dios. Mas a porta que se abre para o Espírito de Deus tem uma fechadura. Pero la puerta que se abre por el Espíritu de Dios tiene una cerradura. E essa fechadura abre com a chave da humildade. Y esa cerradura se abre con la llave de la humildad. Se tu e eu somos humildes, irmão, Si tú y yo somos humildes, hermano, então vamos receber o alívio prometido pelo Senhor. entonces recibiremos el alivio prometido por el Señor. Caso contrário, Caso contrario, vamos continuar a dar trabalho aos psicólogos, vamos a continuar a dar trabajo a los psicólogos, dando trabalho. Vamos continuar a dar trabalho aos psiquiatras, vamos a continuar dando trabajo a los psiquiatras, aos terapeutas. a los terapeutas, Vamos continuar tirando dinheiro nas casas de repouso, vamos a continuar dando dinero a las casas de reposo, em terapias que não conseguem nada, en terapias que no logran nada, porque, irmãos, as terapias, os médicos, os psicólogos, porque hermanos, las terapias, los médicos, as los terapias, aleluia, somente trabalham na área física e na área mental. solo trabajan en el área física y el área mental. Mas o mal principal deste mundo é espiritual. Pero el mal principal de este mundo es espiritual. A causa da mudança climática é espiritual, La irmãos. causa del cambio climático es A espiritual. causa dos terremotos que estão a acontecer é espiritual. La causa de los terremotos que están ocurriendo es A espiritual. causa das guerras é espiritual. La causa de las guerras es espiritual. Não é política ou econômica, é No espiritual. es política ni económica, es A espiritual. terra está sob maldição pelo pecado do ser humano. La tierra está bajo maldición por el pecado del ser E o humano. pecado é algo espiritual. Y el pecado es algo E espiritual. há remédio para ele e é remédio espiritual. Y hay un remedio para él y es un remedio espiritual. Não é pagar tratamentos médicos No es como vai ser solucionado. No es pagar No. tratamientos médicos como va a ser solucionado, no. Muitos gostariam que se anunciasse a criação de uma pílula. A muchos les gustaría que se anunciase la creación de una píldora. Que ao tomá-la propiciasse calma, propiciasse paz no coração. Que al tomarla propiciase calma o paz al corazón. Aleluia, mas infelizmente, irmãos, a paz não vem em comprimidos. Pero infelizmente la paz no viene en A comprimidos. paz vem por meio de Jesus La Cristo. paz viene por medio de Jesucristo. A minha paz eu vos deixo. Mi paz yo les dejo. A minha paz eu vos Mi dou. paz yo les doy. Não como o mundo a dá. No como el mundo la da. Eu vou la dou. Yo se las doy. Jesus Cristo, diga Jesus Cristo. Jesucristo, diga Jesucristo. Ele é o príncipe, o principal da nossa paz. Él es lo principal de nuestra E paz. só Ele pode conceder-nos alívio e paz aos nossos corações. Solo Él nos puede conceder alivio y paz a nuestros Mas corazones. para isso temos que aceitar o seu convite. Pero para esto debemos aceptar su invitación. Alguém diga, eu aceito. Alguien diga yo acepto. E quem é que pode aceitar, irmãos? ¿Y quién puede aceptar, hermano? Só aquele que é criança. Solo aquel que es niño. Só aquele que é humilde. Solo aquel que es humilde. Irmãos, também Jesus fala aqui do seu jugo.
Hermanos, también Jesús habla aquí de su yugo. Jugo significa ou refere-se a uma antiga ferramenta de trabalho. Estão bem, irmãos? Yugo significa y se designa a una antigua herramienta de trabajo. E esta ferramenta, irmãos, se punha sobre uma junta de bois Y esta herramienta se ponía sobre una yunta de bueyes para que trabalhassem juntos. para que trabajaran juntos. Era um madeiro curvo, não teve tempo de trazer uma imagem, Era un madero curvo que se punha sobre o pescoço dos bois que se ponía sobre el pescuezo de los bueyes para manter os bois atados à carroça para mantener a los bueyes atados a la carroza, a ou la carreta ao arado. o al arado. Irmãos, o jugo significa em termos simbólicos opressão, Hermanos, el yugo significa en sentido figurado opresión, submetimento. sometimiento. E o que é o jugo de Jesus neste caso? ¿Y qué es el yugo de Jesús en este caso? Porque Jesus fala em tomar o seu jugo sobre nós. Y Jesús habla de tomar el yugo sobre nosotros. Primeiro fala em descansar nele Primero habla en descansar en él e depois fala de tomar o seu jugo sobre nós. y después habla de tomar nuestro yugo sobre O que nosotros. significa isto, irmãos? ¿Qué significa esto, hermanos? De levar o jugo de Jesus. De llevar el yugo de Jesús. Estou no versículo 29. Estoy en el versículo 29. Irmãos, o jugo de Jesus é algo muito diferente ao jugo do pecado. Hermanos, el yugo de Jesús es algo muy diferente al yugo del pecado. Traduce al portugués, Manuel. A mí me llama mucho la atención, hermanos, A mí me llama mucho la atención, hermanos. cómo la gente considera aburrida la iglesia, Como as pessoas consideram chata a igreja. cómo las personas tienen miedo de comprometerse con Jesús, Como elas têm medo de comprometerse com Jesus. desconfían de Jesús. Desconfiam de Jesus. No me miren como si no supieran de qué estoy hablando, hermanos, Não olhem para mim como se não soubessem do que estou a porque falar. alguna vez irmãos. nosotros fuimos así también. Porque alguma vez nós fomos assim também. Tienen miedo del bautismo, Têm medo do batismo, tienen miedo del pastor, têm medo do pastor, pero no tienen miedo de entregarle todo su dinero al alcohol, al cigarro, a las drogas. mas não têm medo de entregar todo o seu dinheiro ao álcool, às drogas. Piensan que la iglesia los va a hacer esclavos, Pensam que a igreja os vai fazer escravos, pero no tienen miedo de ser esclavos del pecado. mas não têm medo de ser escravos do pecado. ¿Pueden ver, hermanos, el tremendo engaño? Podem ver, irmãos, o tremendo engano. Jesús, irmãos, está a dizer-nos que levemos o seu jugo. Jesús, hermanos, nos está diciendo que llevemos su yugo. E no versículo 30, vou recuar, ele dá a razão, irmãos. En el versículo 30, hermanos, Él da la razón. Leia-o comigo. Léalo conmigo. Diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Não é assim tão difícil servir a Jesus, irmãos, certo que não é? No es tan difícil servir a Jesús, ¿verdad que no? É mais, irmãos, é algo que nós desfrutamos. Es más, es algo que nosotros Vou olhar disfrutamos. para esta câmara, eu desfruto servir a Jesus. Yo disfruto servir a Jesús. Eu não estou aqui por obrigação. Yo no estoy aquí por obligación. Não estou aqui por necessidade. No estoy aquí por necesidad. Porque alguém me empurrou. Porque alguien me empujó. Aleluia. Nós servimos a Cristo, irmãos, por amor Nosotros servimos a Cristo, hermanos, por amor e por prazer. y por placer. Porque é um prazer e um gosto muito grande servir a Cristo, Porque irmãos. es un placer y un gozo muy grande servir a Aleluia. Cristo, Alguém hermanos. tem que dizer amém. Alguien tiene que decir amén. O seu jugo não é pesado, El yugo no não. es pesado, no. Aleluia. O seu fardo, irmãos, é leve. Carga, hermanos, es É ligera. ligeiro. Es ligero. É fácil de levar, irmãos. Es fácil de llevar, hermano. Porque este boi fraco, Porque este buey débil, este boi que agora vai ficar mais fraco, este buey que ahora va a quedar aún más débil, não é o que está a levar a pior parte desse jugo. no es el que está llevando la peor carga, la parte del Quando yugo. punham aquele jugo sobre os dois bois, irmãos, Cuando ponían aquel yugo sobre los dos bueyes, os expertos asseguravam-se los expertos se aseguraban de que dos bois fosse esperto, fosse velho, de que uno de los bueyes fuese experto, fuese viejo, e que o outro fosse jovem e sem experiência. y que el otro fuese joven y sin experiencia, Para que o boi velho para que el buey viejo ajudasse ao jovem a aprender a levar o jugo. ayudase al joven a aprender a llevar el yugo. Aleluia, mas era o boi velho que fazia
o maior esforço. Pero era el buey viejo quien hacía el mayor esfuerzo. Aleluia, irmãos, não somos nós os que estamos a levar o jugo da nossa vida. Hermanos, no somos nosotros los que llevamos el yugo de Esse nuestra vida. companheiro que está todos os dias conosco. Es este compañero que está todos los días. É con esse que nosotros. prometeu que iria estar conosco até o fim do mundo. Es ese que prometió que estaría con nosotros hasta el fin Quem é del que mundo. está a suportar o peso da nossa vida? Glória a Él es el Cristo. que está soportando el peso de nuestra vida. Aleluia. Gloria a Alguém Cristo. diga obrigado, Senhor, por levar o meu jugo. Alguien diga gracias, Señor, por llevar mi yugo. É por isso que Ele é fácil e leve, irmãos. Por eso es fácil y leve. Porque é Jesus quem está a carregá-lo. Porque es Jesús quien lo está cargando. Nós só estamos a acompanhar, irmãos. Y no solo lo estamos acompañando, Mas temos que aceitar o jugo de Jesus. pero tenemos que aceptar el yugo de Jesús. E quando fazemos isto, irmãos, Y cuando hacemos esto, hermanos, e nos dispomos para renunciar a muitas coisas, y nos disponemos a renunciar a muchas e nos cosas, dispomos para tomar a cruz, porque cada deve levar a sua própria cruz, diz a y Bíblia. nos disponemos para tomar la cruz, porque la Biblia dice que cada uno debe tomar su cruz. Então é que começamos a ver a Deus na nossa vida. Entonces comenzamos a ver a Jesús en nuestra vida. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, já vou acabar. Cierra tus ojos y levanta tus manos, ya voy a acabar. E pede para o Senhor: Senhor, eu quero ver-te. Y pida al Señor y dile, yo quiero verte. Muitos nesta igreja ainda não têm visto a Jesus. Muchos en esta iglesia aún no han visto a Jesús. Conhecem o pastor, a família pastoral, Conocen el pastor, a la familia pastoral, até aprenderam mesmo os cânticos da igreja. hasta se aprendieron las alabanzas de la Mas iglesia. os seus olhos espirituais ainda estão fechados. Pero sus ojos espirituales aún están cerrados. Mas podes pedir agora: Senhor, eu necessito visão espiritual. Pero puedes pedir ahora, Señor, yo necesito visión. Abre os espiritual. olhos do meu coração, Senhor. Abre los ojos de mi corazón. Eu quero ver-te. Yo quiero verte. E até cantamos isso, irmãos. Y hasta cantamos eso, hermanos. Que o Senhor abra os olhos da sua igreja. Que el Señor abra los ojos de su iglesia. Que o Senhor manifeste, revele a sua presença na nossa vida. Que el Señor manifieste, que revele la presencia en su vida. Mas para ter isso, irmãos, Pero para tener eso, hermanos, para ter visão espiritual, para tener visión para ter espiritual, vida espiritual, para tener vida para ter espiritual, Cristo conosco, irmãos, para tener a Cristo en nosotros, temos que hermano, quebrantar-nos diante dele. tenemos que quebrantarnos delante de Él. Temos que quebrantar-nos diante da sua palavra. Tenemos que quebrantarnos delante de su palabra. Temos que fazer-nos o suficientemente humildes Tenemos que hacernos lo suficientemente humildes como para levar o jugo do Senhor. como para llevar el yugo del Señor. E o Senhor nos diz como é que devemos levá-lo. Y el Señor nos dice cómo debemos llevarlo. Por isso ele diz: aprendei de mim. Por eso Él dice, aprended de mí. Houve muitos mestres antes de Jesus. Hubo muchos maestros antes de Jesús E depois de Jesus também. y después de Jesús también. Hoje há muitos mestres. Hoy hay muchos maestros. Mais do que nunca, há muitos mestres no mundo. Más que nunca hay muchos maestros en el Mas de mundo. todos esses mestres, irmãos, Pero de todos esos maestros, não há ninguém que sequer se pareça a Jesus. no hay nadie que siquiera se parezca a Ninguém Jesús. vai igualar Jesus, irmãos. Nadie va a igualar a Jesús, hermanos. Naquela altura, os estranhos o reconheceram como mestre. En aquella época los extraños lo reconocieron como maestro. Os seus discípulos o reconheceram como mestre. Sus discípulos lo reconocieron como maestro. Ele próprio apresentou-se como mestre. Él mismo se presentó como maestro. Após a sua ressurreição, Maria o chamou Raboni, o que quer dizer mestre. Después de su resurrección, María le llamó Raboni, que quiere decir maestro. Para quantos também Jesus é o seu mestre? ¿Para cuántos aquí Jesús también es su maestro? E o que nos diz Jesus? ¿Y qué nos dice Jesús? Diz: aprendei de mim, Nos dice, aprendan de mí, que sou manso e humilde de coração. que soy manso y humilde de corazón. Jesus, Jesús, o mestre por excelência. el maestro por excelencia. Jesus, o mestre dos mestres. Jesús, el maestro de maestros. Convida-nos a aprender dele. Nos invita a aprender E de Él. convida-nos a ser mansos e humildes como ele, Y irmãos. nos invita a ser mansos y humildes como Oh, Él. igreja, ninguém tem maior autoridade do que ele para ensinar-nos humildade. Iglesia, nadie tiene más autoridad que Él para enseñarnos sobre humildad. Na noite anterior à sua morte, irmãos, La noche anterior a su muerte, hermanos, ele deu uma profunda lição de humildade aos seus discípulos. Él dio una profunda lección de humildad a sus discípulos. Lá numa casa em Jerusalém, Allí en una casa en Jerusalén, ele pegou numa toalha
Él tomó una toalla. Ele tomou um vaso com água. Él tomó una vasija con agua. Ele tomou a posição de escravo, ajoelhou-se. Él tomó la posición de esclavo y se arrodilló. O Criador eterno, El creador eterno, aquele que sustém o universo inteiro, aquel que sostiene el universo entero, ajoelhou-se perante a sua se criação. puso de rodillas perante su creación. Inclinou-se, dobrou-se perante as suas criaturas. Se inclinó y se dobló perante sus criaturas. E começou a lavar os pés de cada uma delas. Y se puso a lavar los pies de cada una de ellas. Irmão, quem sou eu e quem és tu para não humilhar-nos? Hermano, ¿quién soy yo y quién eres tú para no Se humillarnos? Jesus, o Rei dos Reis, Si Jesús, el Rey de Reyes, se Jesus, o Senhor dos si céus, Jesús, el Señor del o cielo, Mestre dos Mestres o fez, el Maestro de Maestros lo hizo. quem somos nós para não fazê-lo, irmãos? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo, hermanos? E Jesus pergunta: Y Jesús pregunta, sabem o que vos tenho feito? ¿sabéis lo que os he hecho? Eu penso que eles nem sabiam, Yo pienso que ellos ni sabían, que os olhos deles também estavam fechados nesse momento. que los ojos de ellos también estaban cerrados en Eles ese não momento. podiam ver nesse momento o que acontecia. Ellos no podían ver en ese momento lo que ocurría. Portanto, ele acrescenta: vós me chamais mestre e Senhor, Así que vosotros me llamáis maestro y e Señor, disseis bem, porque eu sou. y decís bien porque lo soy. E lhes disse: sigam o meu exemplo. Y les dijo, sigan mi ejemplo. Quantos estão aqui para seguir o exemplo do Senhor? ¿Cuántos están aquí para seguir el ejemplo del Señor? Irmãos, Hermanos, se alguém na igreja precisa de aprender a ser humilde, si alguien en la iglesia necesita aprender a ser humilde, eu vou dar a receita. yo voy a dar la receta. Basta com matricular-se na escola de Jesus. Basta con matricularse en la escuela de Jesús. Jesus vai ensinar. Jesús va a enseñar. E Jesus não lhe vai cobrar nada, Y Jesús no le va a cobrar nada, exceto uma coisa: excepto una cosa, a obediência à palavra de Deus. la obediencia a la palabra de Dios. Aleluia. As aulas de Jesus, irmãos, não são teóricas. As aulas de Jesus são práticas. Las clases de Jesús no son teóricas, las clases de Jesús son prácticas. Se tu lhe pedes a Deus: Senhor, faz-me humilde, Si tú le pides a Dios, Señor, hazme humilde, o que acreditas tu que irá acontecer? ¿qué crees tú que ocurrirá? Deus começará a colocar situações, pessoas, circunstâncias Dios comenzará a colocar situaciones, personas, circunstancias que Ele próprio empregará para fazer-te humilde. que Él mismo empleará para hacerte humilde. Se lembram daquele cantor cristão que pediu paciência a Deus? ¿Se acuerdan de aquel cantante cristiano que pidió paciencia a Dios? Acho que se chamava Samuel Hernandes. Creo que era Samuel Hernández. Diz num cântico: lhe pedi a Deus paciência Dice un cántico, le pedí a Dios e paciencia Ele enviou uma tribulação, y me envió tribulación, porque é por meio da tribulação, irmãos, porque es por medio de la tribulación, que a hermanos, paciência é desenvolvida, que la paciencia es desenvolvida. e é por meio da humilhação, irmãos, Y es por medio de la humillación que a humildade é desenvolvida. que la humildad es desarrollada. Eu quero convidar para não ter medo a isto, irmão. Yo quiero invitar para que no tengan miedo a esto. De facto, hermanos. irmãos, uma das principais razões pelas quais as pessoas não recebem o Espírito Santo, De hecho, una de las principales razones por las cuales las personas no reciben el Espíritu a Santo, principal, la principal, e tenho base bíblica, y tengo base bíblica, é o temor, irmãos. es el temor. E praticamente, na maioria dos casos, o temor a ser humilhado. Y prácticamente en la mayoría de los casos, el temor a ser humillado. E a base bíblica que eu tenho, irmãos, Y la base bíblica que yo tengo, é hermanos, abundante. es abundante. Vocês sabiam, irmãos, que nenhuma outra frase na Bíblia se repete tanto como não temais? ¿Ustedes sabían que no hay otra frase que se repita tanto en la Biblia como no temáis? Centenas de vezes a palavra de Deus fala em não ter medo. Centenas de veces la palabra de Dios habla en no tener miedo. Olha para o teu irmão e diz-lhe: não tenhas medo de humilhar-te. Mira a tu hermano y dile, no tengas miedo de humillarte.
Forte. Não tenhas medo de humilhar-te. Fuerte, no tengas miedo de humillarte. Há pessoas que prefeririam morrer antes de pedir perdão. Hay personas que preferirían morir antes que pedir perdón. Talvez pensam que um braço delas vai cair se pedem perdão. Tal vez piensan que un brazo de ellas va a caer si piden perdón, Quando é tudo o oposto, irmãos. cuando es todo lo opuesto, hermanos. Quando nós nos humilhamos. Cuando nosotros nos humillamos, Quando nós aceitamos a nossa necessidade. cuando nosotros aceptamos nuestra necesidad. Neste caso, a maior de todas, que é reconciliar-nos com Deus. En este caso, la mayor de todas, que es reconciliarnos con Dios. Aleluia. O único que experimentamos depois é um grande alívio, irmãos. Lo único que experimentamos después es un gran alivio. Não me deixem dizer algo que não é, irmãos. No me dejen decir algo que no Alguém es. tem que dizer amém. Alguien tiene que decir Alguém amén. tem que ter experimentado esse alívio alguma vez. Alguien tiene que haber experimentado ese alivio alguna Quantos de vez. nós temos chegado a um altar como este, irmãos? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a un altar E como temos este? derramado lágrimas de tristeza pelo que fizemos. Y hemos derramado lágrimas de tristeza por lo que hicimos. E temos pedido perdão a Deus 1 e 10.000 vezes. Y hemos pedido perdón a Dios 1 y 10.000 veces. E depois Deus nos perdoa e Ele nos enche da sua paz. Y después Dios nos perdona y nos llena de su Nos paz. temos ajoelhado derrotados, Nos hemos arrodillado mas derrotados. nos temos levantado, irmãos, em vitória. Pero nos hemos levantado, hermanos, en victoria. Porque a palavra diz que aquele que se humilhar será enaltecido. Porque la palabra dice que aquel que se humillare será enaltecido. Concordas comigo, irmão? ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Olha outra vez para teu irmão e diz-lhe: serás enaltecido. Mira otra vez a tu hermano y dile, serás enaltecido. É o complemento do anterior. Es un complemento del Por que anterior. não deves ter medo de humilhar-te? ¿Por qué no debes tener miedo de Porque humillarte? o único resultado possível da humilhação é a exaltação. Porque el único resultado posible de la humillación es la exaltación. Ninguém, irmão, poderá roubar-te essa bênção. Nadie te podrá robar esa bendición. Se tu fores humilde, Si fueres se humilde, tu fores sincero, si fueses se sincero, tu pedisses perdão, si pides perdón, aleluia, Deus garante que Ele irá abençoar a tua vida. Dios garantiza que Él va a bendecir tu vida. E ninguém pode estorbar o que Deus faz. Y nadie puede estorbar lo que Quando Dios hace. Deus levanta a gente, Cuando Dios levanta gente, lo levanta a uno, aleluia, ninguém o pode abater. nadie le puede abater. Quando uma pessoa se tem humilhado, se lembram do rei David, irmãos? Cuando una persona se humilla, ¿se acuerdan del rey David? hermanos? Aleluia, que com a sua simplicidade louvava a Deus. Que con su simplicidad alababa a Dios. Deus próprio o levantava perante os seus inimigos, Dios mismo irmãos. lo levantaba sobre sus enemigos. Alguém tem que dizer glória a Deus. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Fiquem em pé, irmãos. Póngase sobre pie. O que se exalta será humilhado, El que se exalta será humillado, mas o que se humilha será exaltado. pero el que se humilla será enaltecido. Irmãos, enquanto para os homens, Hermanos, mientras a los hombres, os poderosos e os grandes são os que merecem ser enaltecidos, los poderosos y los grandes son los que merecen ser enaltecidos, para Deus, para Dios, para Jesus, que contradiz tudo isto, irmãos, para Jesús que contradice todo esto, hermanos. o maior entre os seguidores de Jesus é o servo dos outros. El mayor entre los seguidores de Jesús es el siervo Quem de los pode otros. levantar as suas mãos neste momento e pedir para Deus? ¿Quién puede levantar sus manos en este momento y pedir a Ser Dios? um servo, Ser un siervo, uma serva. una sierva. Alguém peça para o Senhor neste momento: Alguien pida al Señor en este momento. Senhor, eu quero ser como tu, Señor, yo quiero ser como tú, um servidor. un servidor. Fazer-me como um escravo, Senhor. Hacerme como un esclavo, Fazer como Señor. esse boi, Hacer como Jesus, ese buey que leva o seu jugo. que lleva su yugo. Eu quero fazer o que eu aprendi, Senhor. Yo quiero hacer lo que yo aprendí, Eu Señor. não quero ser um cristão de fala, Yo no quiero ser un cristiano de habla, de palavras, palabras, mas de factos. sino de hechos. Eu quero demonstrar com a minha vida, Senhor, Yo quiero demostrar con mi vida, Señor, que sou o teu discípulo, que soy tu que discípulo, tu és o meu mestre, que tú eres mi maestro, que eu sigo a tua doutrina, os teus ensinamentos, que yo sigo tu doctrina, tus enseñanzas, que eu não sigo as coisas desta vida, deste mundo. que yo no sigo las cosas de esta vida, de Eu este quero mundo. ser como tu, Yo Jesus, quiero ser como tú, que te Jesús, humilhaste a ti mesmo, que te humillaste a ti mismo, que te fizeste obediente até a que morte te hiciste obediente hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Quem aqui neste meio-dia quer ser como Jesus? ¿Quién aquí en este mediodía quiere ser como Jesús? Quem é que quer chegar a este altar ¿Quién quiere llegar a este altar e começar a pôr em prática
a maior lição que Jesus nos deixou. y comenzar a poner en práctica la más grande lección que Él nos dejó. A primeira e maior lição de Jesus, La primera y más grande lección de Jesús, a humildade. la humildad.